Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje o bate-papo é de um tema que vocês vão amar. Claro, eu já conversei com outras pessoas sobre autoestima, mas hoje a convidada vem direto de São Paulo, ela é psicóloga e ela tem muito a nos falar sobre esse tema. Tudo bem, Caroline? Como vai? Olá, Rosane, olá, todo mundo, tudo bem, e você? Como Tudo vai? jóia. Me diz uma coisa, o que que tu observa nas mulheres, de uma maneira geral, sobre como que elas enxergam o que que é autoestima de fato? Como é que tu Então, vivencia isso? eu, assim, trabalho, né, nos meus atendimentos como psicóloga, eu já trabalho como terapeuta aí há muito tempo, né, e eu percebo muito que as mulheres principalmente, mas de um modo geral, as pessoas tendem a associar a autoestima muito à questão física, né? Sempre associar a questão corporal, se tá com o corpo desejado. Então, assim, se eu vou fazer academia porque eu tô com a autoestima baixa, eu vou fazer uma dieta para melhorar a minha autoestima. E o que eu tento trabalhar com elas, conversar, é que, assim, não que não deva ser feito, né? Sim. Sempre a gente acha que cuidar da saúde, cuidar do nosso bem-estar, da nossa aparência, é sempre positivo, né? Mas a autoestima, ela vai muito além da questão física, né? Pensar em autoestima pensar em como a gente se sente com a gente mesmo, qual é a relação que nós temos com a gente mesmo, né? Então, isso ultrapassa a questão física e, e entra em muitas outras questões, vai muito além. Tá, e como é que a gente pode ensinar essa mulher que está nos escutando a ter um olhar diferenciado para si mesma, para o seu interior, que é a partir daí que tudo acontece, né? Claro que, como tu pontuou, essa questão de atividade física, de começar uma dieta, tudo contribui, tudo ajuda, mas a mola propulsora mesmo vem, o gatilho vem interno, é isso, Carolina? Perfeito, é isso, né? Eu falo assim, a autoestima, eu gosto muito de trabalhar com lista, né? Uma coisinha muito simples, mas que ajuda muito as pessoas a enxergarem as coisas, né? Então, muitas vezes eu falo assim para um paciente meu, faz aí uma listinha das qualidades que você gostaria de encontrar no seu parceiro amoroso ou num amigo, né? Numa pessoa que você busque, que você gostaria de se relacionar, né? E a pessoa geralmente vai lá e faz aquela listinha. A pessoa tem que ser simpática, tem que ser educada, tem que ser carinhosa, tem que, né? Ela vai fazendo aquela listinha, né? E aí, uma vez que ela, pronto, terminei a listinha, aí eu vou trabalhar com ela. Então, né, agora eu queria que você olhasse para a sua listinha, né, do que você busca nas outras pessoas e me dissesse quais dessas qualidades você encontra em você, Que né? legal. Aham. E aí a pessoa, né, fala, nossa, né, até se surpreende muitas vezes, e aí não raras as vezes, encontramos pessoas que têm todas as qualidades que elas buscam em outras pessoas, né? Então, outro dia eu estava, inclusive, conversando, fazendo essa atividade com uma paciente minha, e acho que ela vai até se reconhecer, que eu tenho certeza que ela vai querer assistir depois dessa entrevista. E aí eu bateu, né? Gabaritou. Ela, todas as qualidades, ela percebeu que ela tinha nela. E aí eu virei para ela e disse: Nossa, então você é o amor da sua vida, né? Olha E só. porque assim, às vezes a gente está buscando aquilo fora, né? A gente está tão focado em olhar para o outro e buscar no outro, e a gente não para prestar atenção em nós mesmos, né? Então, assim, às vezes uma questão de, eu me considero um bom profissional, né? Eu me considero uma boa pessoa, né? Quais qualidades eu vejo em mim, né? Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que ajuda os outros, que é generosa,
que educada. E tudo isso são qualidades que influenciam, que vão impactar na nossa autoestima. Não é verdade? Com certeza. Porque... Aí eu te pergunto assim, ó, essa mulher que está envolvida, está totalmente perdida na sua rotina, no seu dia a dia, ela não está feliz, ela não está bem. E ela não tem uma profissional como tu para orientar, para fazer esse teste. Como que ela pode se descobrir no meio desse turbilhão de emoções? Então, é isso que eu falo, né? Eu falo, essa listinha, ela é muito simples, né? É você parar e fazer uma autoanálise mesmo, né? De quais as qualidades eu reconheço em mim, né? Porque ninguém é só defeito, não é verdade? E quando a gente fala de autoestima, como eu disse, é muito fácil a gente relacionar questões físicas. Mas se eu parar para pensar, enquanto pessoa, né? Enquanto pessoa, quais são as qualidades que eu tenho? Né? O que eu posso oferecer para o mundo? Isso, de certa forma, vai fazer com que, quando eu reconheço que eu tenho qualidades em mim, faz com que eu me sinta bem comigo mesma, né? E a partir disso, desse processo, é que começa a ter um impacto na minha autoestima, né? Porque se eu não reconheço qualidades em mim, a minha autoestima está lá no chão, não é verdade? Se eu acho que eu só tenho defeitos, que eu tô toda errada, que eu tô horrorosa, e eu não consigo enxergar nada de bom em mim, como que eu vou querer minha autoestima boa, adequada? Não, né? Então, o primeiro passo é eu reconhecer o que eu tenho de qualidade em mim, né? E eu falo, isso ultrapassa, né? Lógico que todo mundo gostaria de estar no peso que gostaria, estar com a aparência que gostaria. Mas, assim, eu acho que a nossa sociedade, ela cobra muito essa questão física hoje, e muitas vezes a gente acaba se esquecendo de outras coisas que são tão importantes quanto, né? E também vão impactar em como eu me sinto comigo mesma, né? Como eu me Com enxergo. certeza. Eu acho não, a gente sabe disso, que essa autoestima é construída muitas vezes desde a infância, quando ela só ouve críticas dos pais, dos parentes, das pessoas mais próximas. E aí ela vai crescendo ouvindo só coisas negativas a seu respeito. Como que ela pode sair dessa situação, romper com tudo isso lá do passado e começar a enxergar as coisas boas que realmente ela tem e que nunca puderam ser vistas, enxergadas? Normalmente, né, a gente acaba se deixando levar pelas situações muitas vezes por não acreditar na nossa própria capacidade, na nossa própria potencialidade, né? Por não enxergar os aspectos positivos que a gente tem. Então, às vezes a gente fica tão focado no que eu acho que eu não tenho, né, naquela qualidade que eu gostaria de ter. Por exemplo, uma coisa que acontece muito é a comparação, eu me comparar com o outro, né? Então, a comparação, ela é algo muito perigoso, porque o outro, ele vai se desenvolver dentro da potencialidade dele, né? Mas cada um tem a própria potencialidade, não é verdade? Então, assim, eu tenho que parar, ao invés de ficar olhando para o outro, para o que eu vi na TV, ou ficar tentando alcançar uma imagem que talvez eu nunca alcance, ou que eu precise dar muito de mim para alcançar aquilo, né? Por que não eu olhar para dentro e ver quais são as minhas qualidades, o que eu posso desenvolver a partir das minhas qualidades, né? Então, a partir disso que eu vou reconhecer o que eu tenho de bom, né? E perceber que se eu estou aceitando menos do que eu mereço, porque muitas vezes eu nem estou me achando merecedora,
Às vezes você está numa relação abusiva porque você nem se acha merecedor de estar. Isso é um processo inconsciente, tá? Não é que conscientemente eu falo, eu não me acho merecedora. Mas inconscientemente, muitas vezes a gente entra nesse processo de não se reconhecer como merecedor, de estar num relacionamento saudável, porque eu acho que eu não sou bonita o suficiente, porque eu acho que eu não sou inteligente o suficiente, porque eu acho que eu não tenho a condição financeira para estar com aquela pessoa, enfim, né? E, na verdade, a gente tem que parar e tentar olhar para todas as qualidades, né? Para tudo aquilo que nós temos como pessoa e tentar desenvolver dentro disso o nosso próprio potencial. E o que tu acha que é importante a gente salientar dentro de tudo aquilo que tu já trabalhou com mulheres sobre autoestima e que tu acha que possa estar contribuindo de alguma maneira com essas outras mulheres que estão nos escutando? O que tu acha que é importante dizer? Então, eu diria para elas assim, cada uma é linda dentro da sua particularidade, né? Todas nós temos milhares de coisas que vão impactar na nossa autoestima e que muitas vezes a gente acaba desconsiderando. Então, pare para olhar quem é você enquanto pessoa, né? Enquanto profissional, enquanto amiga, né? Enquanto parceira amorosa, quais são as suas qualidades, né? Ou até mesmo esse exercício que eu disse que eu passo muitas vezes é algo que dá para fazer em casa, né? Quais são as qualidades que eu busco no outro, né? Fazer uma listinha. E a partir dessa listinha, o que eu reconheço em mim enquanto qualidade, né? Porque a partir do momento que eu passo a reconhecer essas qualidades em mim, eu passo a me enxergar de uma forma diferente. Então, eu paro de ter só defeitos e eu passo a ter também qualidades, né? E isso é algo que vai impactar diretamente a autoestima. Com certeza, né? Isso é muito importante. E tu falou uma questão que eu sempre costumo falar com minhas pacientes: você é a sua melhor amiga? E elas ficam assim: como assim? Eu não entendi de sua melhor amiga. Claro, aquela pessoa que te ajuda no momento que você precisa, você está constantemente consigo mesma. Né? E aí você vai se blindando de ouvir opiniões que muitas vezes não têm nada a ver, mas são de pessoas que realmente não merecem a confiança, que não são amigas, que não tem nada que vão te contribuir. Então, é aquela pessoa que busca ajuda nos momentos em que ela está em crise. E qual a mensagem que tu quer deixar, assim, para a gente finalizar o nosso bate-papo? Então, eu diria para as pessoas buscarem o autoconhecimento, né? Olhar para si. Quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando da gente poder olhar até para aqueles aspectos que são mais difíceis da gente conseguir olhar, mas com amorosidade, para a gente sempre entender que cada vez que talvez a gente tenha uma ação que não tenha sido a mais adequada naquele momento, porque a gente foi levado por algum motivo a agir daquela forma, né, por alguma situação. Então, assim, trazer um olhar mais amoroso para si, né, com compaixão e procurar olhar, buscar mesmo enxergar as próprias qualidades. E não só crítica e comparação. Como tu falou, cada ser é único e especial. Né? Aceitar aquilo que tu tem como seu, como verdadeiro e como único. Muito legal, adorei o nosso bate-papo, Caroline. Com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão nos escutando agora. Muito obrigada. Obrigada a você e até mais.